tudo bem com vocês? Eu sou a professora Santina. E aí, vamos para mais uma aula de ciências? Nós estamos quase chegando ao final aí do primeiro trimestre. Vocês estão gostando das nossas aulas? Estão participando? Fizeram as atividades todas, não é? Que bom, fico muito feliz. E aí, para começarmos, então, vocês já sabem, não é? Vamos relembrar aqueles combinados que são super importantes ainda para nós sempre, né, cuidarmos aí da saúde. Então, vamos ver. O primeiro deles é lavar as mãos com água e sabão. Vocês já lavaram as mãos agora, antes da aula? Então, é importante que você vá lá e lave bem as suas mãos, daquele jeito que nós combinamos já desde o início. Lembram disso? Também, se não for possível, não é? Utilize aí um pouquinho de álcool em gel nas suas mãos, esfregue bem, tá certo? E também, outros cuidados ainda são necessários. Manter o distanciamento social. É importante que não façamos aglomerações nem festas, por enquanto não é possível. E também, se precisar sair, utilizar a máscara. Combinados assim? Então, se está certo, vamos lá para a nossa aula e aí vamos separar os materiais que nós vamos utilizar hoje, tá? Então, aqueles de sempre, não é? Caderno, folhas de papel, o lápis, a caneta, lápis de cor, se você vai precisar, a borracha, o apontador, tá certo? E aqui, pessoal, hoje nós vamos fazer também um experimento e eu já trouxe aqui, vocês estão notando que eu trouxe alguns materiais, tá? Que nós vamos fazer, mas depois eu digo quais são esses materiais e se vocês quiserem pode fazer, mas não é necessário fazer esses experimentos, tá? Só observem como eu faço, o resultado, tá certo? Vamos combinar assim? Não é necessário fazer. E se for fazer, sempre com a ajuda de uma pessoa adulta ali da sua casa. Combinados assim? Vocês já estão ali num lugar bem confortável da sua casa ali para assistir a aula e também para fazer os registros e as suas tarefas? Então vamos lá. Quem está tudo certinho organizado aí, então já pode começar colocando a data de hoje e aula número 11 de ciências, tá? E aí, conseguiram fazer aí os primeiros registros da aula? Então tá bom, vamos lá então, que a aula de hoje nós vamos fazer uma revisão do primeiro trimestre. E vamos relembrar um pouco, não é quase tudo aí, do que nós aprendemos até agora. Combinados assim? Então vamos relembrar lá as primeiras aulas que nós começamos a falar sobre o que é ciência. Lembram disso? O que é ciência, pessoal? O que vocês pensam quando fala a palavra ciência? Vocês lembram do quê? Então vamos lá, ó. A ciência é uma forma da gente explicar as coisas que vemos, as coisas do mundo, né? O que existe, como funcionam as coisas. Já pensaram aí como funciona o teu celular, a televisão? Como são os seres vivos? E o meu corpo, porque é assim? Os vírus, as vacinas que nós estamos vendo agora. Onde que nós estamos nesse universo? Vocês já pensaram nisso? Nós moramos dentro ou fora da Terra? O que existe além das estrelas? Vocês já pensaram em tudo isso? Essas perguntas são muito intrigantes, não é? E aí, a ciência é uma forma de explicar essas coisas. Não é só a ciência, existem outras formas de explicar, mas a ciência é uma delas, tá? E vocês sabiam que a ciência, ela está presente em quase todas as coisas que temos, as coisas que fazemos, o nosso corpo, como que funciona, não é?
todos os elementos que existem no ambiente, o ar, a água, o solo, os animais, as plantas, tudo isso a ciência, né, estuda e traz algumas explicações. Vocês sabiam que a ciência ela está presente até na água que bebemos? Vocês já pensaram ali? Quando você abre a torneira, você já pensou de onde que vem essa água? Pensa um pouco aí. Você acha que a água vem diretamente do rio para nossa casa? Você acha que é isso que acontece? Ou então ela precisa passar por um processo de tratamento antes de chegar até as nossas torneiras? Sim, não é? A água entre a fonte, lá o rio, e a nossa casa, ela precisa passar por uma estação de tratamento da água. Vocês já ouviram falar disso? Tem todas as etapas do tratamento da água, que aqui no Paraná, em Curitiba, existe a Sanepar. Então, eu vou trazer aqui um vídeo que a Sanepar fez para mostrar para vocês como que é todo esse processo do tratamento da água, lá na estação de tratamento. Observe quanta ciência que existe no processo de tratamento da água. Ah, mas uma coisa, esse vídeo ele foi gravado em 3D. Se você tiver ali em casa um óculos 3D, você pode colocar. Tá bom? Vai ser bem legal. Se não, pode assistir assim mesmo. Vamos assistir ao vídeo? A água é um espetáculo, né? Aqui a gente vai ver um pouquinho do jeito como a Sanepar cuida da água que é bebida pelos paranaenses. E vamos desde o começo. Ups, é aqui mesmo que tudo começa. Na natureza, nas áreas reservadas para captar a água, que são chamadas de mananciais. Esse lugar de pegar água é protegido por lei e todo mundo deve cuidar. Às vezes tem uma represa para ajudar a garantir que vai ter água, mesmo em tempos em que não chove. Então, nos mananciais, a Sanepar tem grandes bombas que puxam a água. Ela vai por imensas tubulações até o lugar onde a água vai ser muito bem cuidada. As ETAs, Extrações de Tratamento de Água. São várias etapas de tratamento. Tanque para coagulação, onde a água recebe sulfato de alumínio para juntar as partículas sólidas como a argila, a terra. Floculação, onde a água em movimento faz com que as partículas sólidas se juntem em flocos maiores. Decantação, quando a água repousa por um certo tempo e as impurezas vão para o fundo dos tanques. Daí, a água passa por filtros de carvão, areias e pedras, retendo impurezas minúsculas. E, finalmente, aplica-se cloro para eliminar micro-organismos e flúor, que ajuda a prevenir a cárie. Antes de chegar na sua casa, a Sanepar faz muitos testes para analisar a qualidade da água. Mais de 1.500.000 testes por mês. Isso faz com que a água seja o alimento mais bem cuidado do mundo. Então, sim, tratada, testada e aprovada, a água da Sanepar vai para a grande rede de distribuição até chegar na sua casa. Se juntar todas as tubulações da Sanepar, dá mais de 2 voltas ao redor da Terra. Sim, da nossa Terra, que tanto precisa de água. Água de beber. Água da Sanepar. Água pra beber, paparapá, água pra hidratar, paparapá. Água boa é a água da Sanepar. Tira da torneira, coloca pra gelar.
pode beber água da Sanepar. Tem qualidade, faz bem pra saúde, mata a sede de todo o Paraná. Água pra beber, paparapá, água pra hidratar, paparapá, água boa é Sanepar. Água, beba sem moderação. Sanepar e Governo do Paraná. E aí, gostaram do vídeo? É muito explicativo, vai falando de cada uma das etapas do tratamento que a água passa para chegar até as nossas torneiras, até a nossa caixa d'água, ou, né, se não tiver, até a nossa casa. Então, vocês viram ali quantas substâncias químicas, quanta ciência que tem durante ali o processo de tratamento da água. Então, vamos aqui, resumir nesse esquema que eu vou passar para vocês aqui. Observem aqui. Então, o tratamento da água é um processo que serve para retirar as impurezas da água e torná-la potável. Então, observem ali, existe uma represa de onde é capturada a água que vai ser levada à estação de tratamento. Observem ali. Então, nós chamamos, esses tubos de adutora de captação, quer dizer, são canos enormes que pegam a água lá da represa e trazem lá para a estação de tratamento. Nesses tanques ali, observe o primeiro tanque, eles recebem já os produtos químicos, sulfato de alumínio, cal, cloro, e aí, passa por um outro tanque, onde lá ele é remexido e ocorre a floculação, quer dizer, os flocos pesados descem. Aí passa para um outro tanque de decantação, onde esses flocos, toda a sujeira vão descer, decantar. E essa água, depois que ficou mais limpa por cima, passa por um processo de filtração. Depois de filtrado, vai para os reservatórios, onde lá é acrescido, o cloro e o flúor, que vão matar aí as bactérias patogênicas. E depois desse reservatório, tem uma outra adutora que leva a água já tratada lá para o reservatório, que é uma caixa d'água elevada bem grande, enorme, que tem nas cidades. E desse reservatório é que vai ser distribuído para as nossas casas, os prédios, as indústrias e tudo. Perceberam ali como é todo um processo demorado e que tem muita ciência aí para descobrir tudo isso, Para a nossa saúde é super importante nós conhecermos e também ter acesso, a essa água tratada. Mas, gente, eu sempre trago um experimento aqui para a nossa aula. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o tratamento da água. E eu trouxe aqui um experimento para nós fazermos uma simulação, não é? Igual o que acontece lá na estação de tratamento. Vamos, fazer algumas etapas do processo de tratamento da água. Vamos simular, tá? Então, para isso, eu trouxe aqui, vocês viram, algumas garrafas cortadas, não é? Que isso, não façam sozinhos, não é? Esse experimento, vocês têm que sempre pedir ajuda de uma pessoa adulta, tá certo? Então, eu vou mostrar algumas etapas aqui do tratamento da água. Vamos ver? Então, aqui, pessoal, eu tenho 2 frascos de plástico desses de garrafa, tá? Num deles eu coloquei um pouco de água. Vocês estão vendo aí, E essa água vai representar lá aquela água que chega lá na Sanepar, que vem bem suja, tá? Então eu vou sujar ela aqui um pouquinho, olha só. Um pouquinho de terra aí para simular o que acontece quando a água chega lá naqueles tanques, os primeiros tanques de captação. Então, a água chega desse jeito. E lá, percebam aí, vamos aguardar um pouquinho, que a sujeira mais pesada está descendo, não é? Olha lá. Isso nós chamamos de decantação. Então, lá os tanques de decantação, não é? Onde a sujeira mais pesada, ela passa a descer, passa para o fundo dos tanques, tá? E aí,
se vocês notarem aqui, olha só, ela está descendo, não é? E aí nós podemos, então, fazer o seguinte. Vamos pegar essa água que ficou por cima aqui, que está um pouquinho, e vamos passar para esse outro tanque aqui, tá? Esse tanque é aquele que nós chamamos lá de floculação. Olha só, perceberam? Olha aqui, quanta sujeira que ficou decantada aqui. E aqui, ó, a água veio ainda com alguma sujeira, né? Vocês percebam que tá suja ainda, ela não está limpinha. Então, lá, lembram que eles colocam alguns produtos? Então, eles colocam cal. Então, eu trouxe aqui um pouquinho de cal, dessas de construção, e vamos jogar aqui. Cal, e lá vocês lembram que ele mexe bastante, tem que ser fazer a oxigenação aqui, mexer bastante. E eles colocam também o sulfato de alumínio, tá? Então, eu vou colocar também um pouquinho aqui de sulfato de alumínio. E aí, lá, eles mexem bastante, né? Agitam bem a água e espera que esses vão acontecer. Observem ali o que vai acontecer. Olhem ali. Observem que começa a formar flocos. Não sei se vocês estão percebendo ali, olha, floculação. Vamos aguardando ali, olha só, os flocos vão ficando pesados e vão descendo. Estão percebendo aí, gente? E junto com esses flocos, a sujeira pesada, não é? Aqui, vocês lembram a questão da densidade, gente? Olha, nós podemos aplicar aqui aqueles conhecimentos sobre densidade que nós estudamos. Então, o que é menos denso que a água está aqui flutuando. Ó, vocês estão percebendo que tem algumas coisas que a sujeira que é menos densa flutua. E o que é mais denso, que ficou junto com os flocos, desceram. Perceberam? Isso é decantação. Tá entendido aí, gente? Enquanto nós esperamos ocorrer aqui a decantação, nós podemos construir um filtro de areia. Olha só. Então, vamos aqui, ó. Vocês podem pedir aí para uma pessoa da sua família cortar uma garrafa, não é? E virado de boca para baixo, vocês coloquem aqui na ponta um pedacinho de tecido amarrado com um elástico e depois vão acrescentando camadas de areia, né? Olha só, camadas de areia e pedras. Então, pus uma areia bem fininha, areia um pouquinho mais grossa, cascalho fino, cascalho grosso e pedras. Estão vendo, ó? Nós podemos, enquanto ocorre lá a decantação, a gente constrói esse filtro de areia, não é? Que tem lá na Sanepar, lembram? Então, agora, olhem aqui. Eu vou pegar essa água aqui que está, né, decantada já só. Olha só que bacana, né? Dá para ver bem a sujeira que ficou no fundo. E aí, nós vamos pegar essa água que ficou por cima e vamos passar no filtro de areia. Olha lá. Como eu já tinha colocado um pouco de água, não é? E aí, olha, toda essa sujeira que ainda ficou na água vai passar por esse filtro e aí as partículas maiores e menores vão ficando ali. Então, olha lá, vocês estão vendo que já começou a pingar, né? Olha lá. E observem a água ali que está saindo aqui da nossa água, que está começando a ser tratada. E aí vem a pergunta, não é? Você acha que está pronto aqui para tomar essa água? Observem ali, vamos aguardar mais um pouquinho e vocês pensem, será que essa água está pronta para beber? O que está faltando ainda para que a água se torne potável?
Ó, o nosso filtro está indo devagarzinho, não é? Mas é assim mesmo, né? Temos que aguardar. Então, vamos esperar um pouquinho e depois eu mostro o resultado. Daqui a pouco eu mostro, tá bom? E aí, vocês entenderam algumas etapas do processo de tratamento da água? Então, lá, né, a água vai para os tanques, decantam, daí recebem as substâncias químicas e depois é filtrado. Nós estamos aguardando ali, né, o processo de filtração. Mas enquanto isso, olhem aqui essa imagem, veja que como que a Sanepar leva água tratada até sua casa. Esse folder aqui é lá do site da Sanepar. E é muito importante nós sabermos todo o processo. Observem aqui, ó. Número 1, vamos lá, ó, captação no rio. Número 2, a coagulação. As partículas em suspensão na água são separados. Que é esse processo aqui, olha só, mais ou menos como nós fizemos aqui, quando eles recebem, a água recebe aqueles produtos, sulfato e a cal, e ocorre ali a coagulação. E depois, em seguida, a floculação. Estão vendo ali o número 3? A floculação, que aquelas partículas sólidas, elas se tornam flocos, e aí vai para o 4, que é a decantação. Esses flocos de partículas sólidas vão para o fundo dos tanques. Depois passa para os filtros, lá no número 5. Ocorre a filtração. Então, os filtros lá, é claro que tem carvão, areia fina, areia grossa. E aí, nesses filtros, eles também ficam ali retidos as partículas que ainda ficaram na água. Depois, para finalizar, vai para os tanques de desinfecção e fluoretação. O que é isso, não é? A água vai receber o cloro e o flúor. O cloro e o flúor servem para matar as bactérias aí patogênicas, causadoras de doença, tá? E o flúor é colocado na água para a prevenção das cáries. Então, todo esse processo ali, ó, vocês viram? São 6 processos mais, assim, importantes, não é? Depois disso, a água é levada lá no número 7, olha aí, para os reservatórios da cidade e depois é distribuído para todas as casas, não é? Os lugares, as indústrias, os hospitais e tudo mais. Vocês entenderam aí todo o processo de tratamento da água? Então agora, olhem aqui, eu quero que você ali no seu caderno, pegue o seu caderno e faça um desenho ou escreva ali como que você entendeu desse processo do tratamento da água, tá? Eu vou dar um tempinho e eu já volto.
E aí, conseguiram entender todo o processo do tratamento da água e quanta ciência que existe para se chegar a esse resultado, não é? Isso os cientistas e as cientistas estudam muito bem todo esse processo, tá? Então, olha só, e nós, atualmente, nós chegamos a saber do que são feitas as coisas. Lembram dessa aula aqui que nós falamos que todas as coisas são feitas de átomos? Lembram dos elementos químicos que formam os átomos? E os átomos formam as moléculas. As moléculas formam as substâncias. E as substâncias que constituem todos os materiais que existem no nosso planeta. Estão lembrados desses conceitos ali da química, não é? Parecem difíceis, não é? Mas devagar vocês vão entendendo melhor. Vamos ver aqui um exemplo no caso da água, não é? Que nós estamos falando hoje bastante sobre a água, tratamento da água. E vocês sabem que a água, ela é constituída, é uma substância, olha só, nós utilizamos muito, né, essa palavra substância. Então, a água é uma substância que é constituída por dois elementos químicos, que é o hidrogênio e o oxigênio. Isso todo mundo sabe, não é? Que a água, nós falamos assim, que a fórmula da água é H2O. O que significa isso? Tem dois hidrogênios e um oxigênio, que são elementos químicos, não é? Hidrogênio, dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio forma a molécula da água. E muitas moléculas juntas formam a substância água. Entenderam isso? Então vamos pensar na água. Onde que existe água na natureza? Nas nuvens, não é, gente? As nuvens estão no estado líquido, hein, gente? Não é estado gasoso, tá certo? O estado gasoso, ele é invisível aos nossos olhos. As nuvens, os rios, os mares. Nas plantas também tem água, bastante, não é? Lembram da aula que nós falamos que tem alguns corpos de seres vivos que são constituídos mais de 90% de água. Os alimentos também, os animais, o nosso corpo, vocês lembram? E também aí, gente, todas as geleiras, né, onde estão ali as águas congeladas dos polos. Então, a água existe em grandes quantidades no nosso planeta. Inclusive, observem ali, o nosso planeta deveria ser chamado planeta água, não é? O que vocês acham? Porque 75% do nosso planeta, quer dizer, 2/3 é coberto de água. E só 1/3, lá 25%, é que é constituído de terra. Então, bastante água, né? Nós vivemos no planeta água. Mas, gente, será que toda essa água está disponível aí para o nosso consumo? Lembram desse infográfico aqui que nós falamos bastante, não é? Olha lá. 97,5%, quer dizer, muita, né? Bastante água, ela é salgada. Então, por enquanto, existem algumas tecnologias para dessalinizar a água, tirar o sal da água para consumir. Mas é muito caro, é uma tecnologia que ainda não está disponível para todos, não é? Por enquanto, nós utilizamos, olhem aí, a água doce. A água doce tem apenas 2,5% do total da água que existe no planeta. E, além disso, olhem aqui, 77% dessa água doce estão nas geleiras e nas calotas polares. Então, também não está disponível, assim, para o nosso consumo. 22,4% está no subsolo, nas águas subterrâneas. 0,04% está na atmosfera, na forma de vapor de água. Apenas 0,36% é que está nos lagos, nos rios, que é a água disponível para o nosso consumo. E, além disso, ela tem que passar lá pelo processo de tratamento para chegar até as nossas casas. Então, vocês imaginam, não é? Olha aqui, podemos concluir que a água potável disponível para o nosso consumo é muito pouco.
tá certo? Muito pouco mesmo. E além disso, olhem aqui essas imagens que eu vou trazer para vocês. Além de ser em pequena quantidade, ainda existem esses agravantes. Olha só como que nós cuidamos das nossas águas, não é? Poluição e contaminação. Vejam ali quantos rios estão cheios de lixo, quantos rios estão contaminados, né, por esgoto, por indústrias que liberam ali os seus resíduos. Pensam bem. Também um outro agravante, olhem aqui, a retirada da mata ciliar. O que é a mata ciliar? Os rios, eles possuem como se fossem os cílios dos nossos olhos, que são a vegetação ali, né, que fazem a cobertura da margem do rio. Então, a mata ciliar está sendo retirada. Ou então, olhem aqui, o desmatamento, né? Nós estamos retirando a vegetação das florestas e isso faz com que o ciclo da água seja diminuído. Então, tudo isso está interferindo ali no processo do ciclo da água, que nós estudamos bastante, não é? E um outro agravante mais importante, que a gente precisa falar, é sobre o consumo da água e o desperdício. Nós muitas vezes não sabemos usar e desperdiçamos muita água tratada, essa que passa lá pelo processo de tratamento, e aí nós desperdiçamos de diversas formas, né? Lavando calçadas com água tratada, lavando os carros, não é? Desperdiçando água, tá? Vocês já pensaram nisso? Eu sei que muitos de vocês já sabem como evitar essas coisas. Então, por isso que agora vou pedir uma tarefa para vocês. Vocês vão escrever ali, né, conversar um pouquinho com a sua família aí e vão escrever 3 atitudes que você já sabe, que a sua família também já sabe, para evitar o desperdício de água ali na sua casa. Então, escrevam ali e eu já volto. E aí, conseguiram registrar ali, escrever 3 atitudes importantes que devemos ter para evitar o desperdício de água na nossa casa? Eu tenho certeza que vocês fizeram algumas coisas bem legais, mais do que 3, não é? Eu trouxe aqui algumas imagens, olhem aqui. Veja na prática como podemos economizar água. Então, ó, durante o banho,
Não tome banhos longos, não é, pessoal? Em torno de um banho de 5 a 10 minutos, aí 15 é o suficiente, tá? Nada de banhos demorados. Outra coisa importante, durante a escovação de dentes, feche a torneira, tá? Leva um copo, uma quantidade de água ali só para enxaguar a boca, é uma forma de economizar. Outra coisa também, ao lavar a louça, ensaboe todas as louças primeiro com o sabão e a esponja e depois vocês enxaguem tudo de uma só vez, tá? E aí, antes de lavar as calçadas, é importante varrer primeiro e aí reutilizar aquela água da máquina, por exemplo, né? E não usar a água para varrer a calçada, tá certo? E quando for lavar automóvel, essas coisas, também utilize um balde, nada de deixar a mangueira lá escorrendo, né? Água tratada sendo desperdiçada, não é verdade? Então, pessoal, olha, são muitas maneiras de economizar água, isso é consumo sustentável, não é? Muito importante nós pensarmos sobre isso. Entenderam? E depois também, para terminar aqui a nossa revisão, não é? Lembram que nós falamos aqui sobre as propriedades físicas dos materiais. Lembram quais são? Vou dar uma revisada aqui, então, vamos lá. A primeira propriedade física que nós vimos foi a solubilidade. Lembram que nós trabalhamos como que a água é o solvente de muitas substâncias, não é? E aí vocês aprenderam duas palavras novas, não é? Soluto e solvente. Lembram disso? E fizemos muitas experiências aqui. Uma outra propriedade é a condutibilidade térmica. Muitos materiais têm a capacidade de conduzir o calor, são bons condutores de calor. Outros são isolantes térmicos. Lembram daqueles experimentos que fizemos aqui com o gelo? Estão lembrados? Então, isso é uma outra propriedade dos materiais. Uma outra que nós fizemos aqui, mostramos por meio de experimentos, é a condutibilidade elétrica, que é aquela propriedade que indica a capacidade dos materiais conduzirem a eletricidade, a energia elétrica. Lembram que alguns são bons condutores de eletricidade e outros são maus condutores. Estão lembrados de todos esses conceitos que nós trabalhamos? Aí existem outras propriedades também que nós fizemos aqui, vários experimentos. Lembram? Quando o material é submetido a forças magnéticas e também a forças mecânicas. Lembram disso? Tem muitos materiais que são atraídos pelo ímã e outros não. Lembram disso? Daquele ímã gigante do ferro velho? Também nós vimos a resistência, que é a capacidade que o material tem de suportar uma força mecânica, não é? Ela é resistente e não se quebra ou então, né, sofre menos danos. Lembram disso? E outra propriedade é a dureza. A dureza é a capacidade que o material tem de riscar ou não a sua superfície. Então, por exemplo, quando nós escrevemos com giz no quadro, o giz ele risca, porque ele é menos duro do que o próprio quadro ali, que é de madeira, né? Então, a dureza do giz é bem baixa. O grafite e o papel. Então, ali, o grafite também, ele tem uma dureza bem baixa, né, em relação ao papel, por isso que ele risca o papel. Então, a dureza é uma outra propriedade física dos materiais. E aí nós vimos também, a elasticidade, que é a capacidade de deformar e voltar à forma original, como, por exemplo, ali a borracha, os elásticos, né, que a gente tem ali, então também tem uma propriedade chamada elasticidade. E também uma outra que nós estudamos aqui bastante, fizemos vários experimentos, é a densidade. Estão lembrados? Aqui no processo de tratamento da água que nós fizemos, olha só, não é? Lembram que a gente viu aqui a sujeira que ficou flutuando porque é menos densa. E aquela mais pesada, né, mais densa,
ela desceu, olha aqui, ó, decantou. Vocês estão vendo? Então, a densidade também é uma propriedade dos materiais. A gente fez muitos experimentos aqui para ver como que os materiais se comportam em relação à água, se é mais densa ou menos denso que a água. Lembram disso? Então, olha aqui, os objetos flutuam na água porque são menos densos. E aqueles que ficam no meio têm a mesma densidade que a água. E aqueles que afundam são mais densos que a água. Estão lembrados disso? Então, todos esses conceitos, propriedades físicas dos materiais, nós viemos trabalhando aqui, não é? Em relação todo o primeiro trimestre. E para terminar, então, vocês lembram dessa atividade, dessa tarefa da aula passada, que eu pedi, então, para vocês fazerem assim, ó, escolherem 3 objetos ali da sua casa e escrever de que material ele é feito e quais são as propriedades físicas desse objeto ou desse material, tá? Então, eu trouxe aqui, lembram do pregador de roupa? E hoje eu trouxe aqui mais, né? Não sei se você fez essa atividade. Então, peguem ali, eu peguei um copo, por exemplo, tá? Um copo feito de vidro. Observem ali a segunda linha ali. Um copo feito de vidro. Vamos ver as propriedades físicas desse material do copo. É insolúvel em água, é claro, não é? O vidro não é solúvel em água. Ele é mais denso que a água. Se a gente colocar um vidro numa bacia de água, ele afunda. O vidro é mau condutor de calor e de eletricidade, lembram? Ele é pouco resistente, né? Quando cai no chão, ele quebra. Ele não é elástico e não tem magnetismo. Entenderam, pessoal, ali como que é para fazer essa tarefa? Eu trouxe aqui um outro exemplo, vamos lá, ó. Uma panela, tá? Uma panela de cobre, por exemplo. Tem muitas pessoas que têm, ou panela de ferro também, panela de alumínio. Então, são os materiais. Vamos ver as propriedades físicas dessa panela, por exemplo, de cobre? Olha lá. O cobre é insolúvel em água. Se a gente pegar um pedaço de cobre, pega uma panela e joga numa piscina, não é? Ela não vai se dissolver ali. É mais denso que a água, não é? Ela afunda. É bom condutor de calor e de eletricidade. A panela esquenta, conduz eletricidade. Tem uma boa resistência, não se quebra facilmente. Mas não é elástico e é atraído por forças magnéticas. Vocês entenderam aí, gente, essa tarefa? Eu vou dar um tempinho ali para vocês registrarem esse modelo e depois vocês podem fazer aí, tá bom? Eu já volto. E aí, conseguiram registrar? Então, fica essa tarefa aí para vocês fazerem até, né, o final do trimestre. Combinados assim? Gente, por hoje é só, a nossa aula está acabando. Fiquem bem e até a próxima. Tchau, pessoal!